com fé eu vou, que o café não costuma falhar. Peraí, o café não costuma falhar não. Mas eu falhei, porque essa não é a letra. Pois é, minha gente, a gente gosta tanto do café que a gente troca até a letra da música em homenagem ao café. Ei, meu Deus, isso é que é gostar do café. Eu sou mineira, né, gente? Então eu adoro um café de manhã, assim. Pra mim, eu não abro mão de um cafezinho com um pão de queijo, um cafezinho com um pedaço de queijo, um Minas, queijo Minas ou um queijo colonial. Hoje eu moro na Serra Gaúcha, então eu não acho tanto queijo Minas, mas eu acho muito queijo colonial e eu gosto bastante também. E como também um queijinho cottage, que eu como muito, né, que é um queijinho mais magro, um queijo ricota também eu como com mais frequência, esses outros mais gordos, né, mais gordurosos, mais calóricos, eu como eventualmente. Mas enfim, eu adoro um cafezinho de manhã com queijo, com pão de queijo, com um bolo de milho, com um biscoito de polvilho, coisa de mineiro mesmo, né? E aí eu me vi na situação que eu fui diagnosticada após uma endoscopia digestiva alta, depois de ter sido internada, passado mal, corrido risco de vida. Eu não vou contar os detalhes aqui, mas depois eu me encarrego de fazer um vídeo só para contar essa saga que pode servir de alerta também para outras pessoas aí. E aí eu estava com úlcera e gastrite. Úlcera gástrica, né, no estômago, e úlcera duodenal, no duodeno. E um dos alimentos que eu deveria evitar tanto quanto possível era o café, por conta da cafeína e de outras substâncias presentes no café, que aumentam ali o suco gástrico, né? E com isso a acidez também estomacal aumenta e aí pode piorar a situação para quem já tem úlcera, gastrite, refluxo e tudo mais. No meu caso era mais grave ainda, que as úlceras são mais graves ainda do que a gastrite, né? Porque a úlcera é uma ferida e essa ferida ela costuma sangrar, né? E então isso coloca em risco a vida da gente. E aí eu falei, o que eu vou fazer agora sem o meu café? O que eu vou fazer? Gente, que desespero. Na época do ocorrido, né, desse diagnóstico, eu não era formada em nutrição ainda, eu não conhecia a cevada, não sabia que ela era uma alternativa ao café. Mas quando o médico falou que eu deveria evitar ao máximo, sobretudo, o café, eu fiquei assim, extremamente preocupada. E aí, nas minhas pesquisas, descobri então que havia cevada. Fiquei um pouco resistente, confesso, no início, que eu falei, gente, como a cevada vai substituir o café? Mas, pois bem, e outro fator também, eu tive dificuldade de encontrar. Embora eu seja mineira, eu não sei como é que tá Minas hoje, se encontra cevada assim nos supermercados, principalmente a solúvel com facilidade. Mas aqui onde eu moro hoje, eu resido na Serra Gaúcha, eu não encontro cevada solúvel, por exemplo, que é mais fácil de você fazer no dia a dia, com tanta facilidade. A maioria dos supermercados eu não encontro. Então, assim, pelo menos nas cidades, assim, daqui da Serra Gaúcha, ou na minha cidade aqui na região, eu não encontro. Apenas um supermercado menor, um pequeno mercadinho que eu encontrava, mas também nem sempre encontrava-se lá. Então, eu optei pela cevada para você coar, né, para você passar no coador. E uma delas foi essa aqui, ó, essa cevada. Não tô fazendo propaganda para a marca não, viu, gente? Mas é só para mostrar para vocês. Então, para facilitar a minha vida, eu faço uma quantidade de cevada e deixo guardada numa garrafa e vou tomando ali durante o dia. Eu tomo pouco, na verdade. Eu só tomo no café da manhã e à tarde, um pouquinho mesmo, 50 a 100 ml no máximo. Mas depois eu encontrei também uma cevada solúvel, que é essa aqui. E eu utilizo ela também, né? Ela é mais prática, mas quando ela acaba e eu não consigo encontrá-la nos supermercados próximos, eu utilizo a cevada não solúvel. E isso resolveu bastante a minha vida, porque como eu disse, no início eu fiquei resistente. E não foi fácil também, assim, a adaptação, porque no início eu falei, essa cevada tá querendo imitar o café aqui, mas não chega aos pés do café, não. Mas, assim, foi uma questão de adaptação. Aos pouquinhos eu fui aceitando e fui insistindo, tomando cevada, tomando cada vez mais o meu paladar aceitar. E comecei realmente a ver que a cevada,
ela tem um gosto bem parecido do café, porque quando ela é torrada e moída, acaba puxando esses aromas, esses sabores, né? Além disso, a cevada, além dela não ter cafeína, ela é um alimento bastante nutritivo, né? A bebida de cevada, o café, também é bastante nutritivo. Nós temos aí vitaminas E, vitaminas do complexo B, B1, a B12, temos também minerais como selênio, magnésio, zinco, ferro. E essa cevada, além desses nutrientes e outros mais, tem também outras substâncias, né, fitoquímicas, bioativas, como flavonoides, compostos fenólicos, que também são antioxidantes, ajudam a prevenir uma série de doenças, ajudam aí a melhorar a questão do colesterol, né, diminuir o colesterol ruim, diminuir também a glicose. Então, assim, é um alimento bem bacana e que pode ser utilizado aí em substituição ao café para quem não pode tomar o café, né? Ou para quem tem que reduzir, né? Aí cada situação de saúde de cada pessoa é única, mas é uma boa alternativa. Outra coisa, a cevada que não é solúvel, se você deixa ela preparando lá no fogão, né? Colocando uma água para ferver e coloca o pó dentro dessa água, deixa um pouquinho lá, vai subir aquele cheirinho, aquele aroma gostosinho também. Então isso também mexe também com as nossas, né, com a nossa parte sensorial, porque muita gente também toma o café não só pelo gosto, pelo paladar, mas também pela questão olfativa, né? E a gente come pelos olhos, pelo olfato, né? E, né, pelo paladar também, às vezes até pela textura, né, tudo isso. Então, o cheirinho que a cevada deixa, se você colocar água, deixar ferver, colocar o pó da cevada lá, deixar subir aquele vapor, você sente aquele aroma perfumando também um pouco a casa. Não tanto quanto o cafezinho, mas é uma alternativa. E quanto ao café descafeinado, ele pode ser uma alternativa em alguns casos, né? A depender da condição de saúde de cada um. Mas no caso de úlceras, o café descafeinado ainda tem cafeína, né? Ele tem menos cafeína, ele é descafeinado, ou seja, para reduzir a quantidade de cafeína, mas não tira toda a cafeína dele. E então pode ser um problema, né? Porque realmente a cafeína e outras substâncias do café podem, em pessoas sobretudo mais sensíveis, pode aí aumentar a dor, né? Ou piorar a situação de quem já tem uma úlcera que está ali quase cicatrizando, ela pode abrir de novo, enfim. Então, uma alternativa boa seria a cevada. Experimente, tenta, faz um esforço lá, que talvez daqui uns dias você se apaixone pela cevada. Hoje eu gosto demais da cevada e, eventualmente, bem espaçadamente, às vezes uma vez por semana, tomo uma pequena quantidade de café, não muito concentrado, porque no meu caso eu já sinto se for concentrada demais. E só de manhãzinha ali, não tomo depois das 3 horas, porque já também atrapalha o meu sono, por ser bastante estimulante. É isso, gente. Espero que você tenha gostado. Se gostou, curta, se inscreva no canal. Também aí marca o sininho para você receber as notificações. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.